Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou aplicar o método das seções para obter os diagramas de esforços internos dessa viga que está aí na tela. Em um primeiro momento, nós devemos calcular as reações de apoio. É claro, para a gente entender como é o comportamento da viga, como as ações externas vão se distribuir no interior do elemento, antes nós precisamos conhecer as ações externas. Então, na extremidade A da viga, nós temos um apoio duplo. Dessa maneira, haverá aqui uma reação vertical, uma vez que esse apoio impede o deslocamento vertical, e uma reação horizontal, que nesse caso vai ser nula, porque sobre essa viga não há forças horizontais. No ponto B, nós teremos uma reação vertical, que eu vou denominá-la VB. Portanto, nós temos aqui a reação VA, a reação VB, essa força concentrada de 12 kN, e esse carregamento distribuído eu vou converter em a partir da sua resultante, vou representá-lo a partir da sua resultante. Então nós teremos uma força aqui de 32 kN, que equivale à área dessa carga distribuída. Essa força de 32 kN fica posicionada no centroide da área definida pelo carregamento. Isto é, ela estará localizada aqui a 2 metros da extremidade esquerda. Então, identificadas as ações sobre a estrutura, eu tenho que calcular, obviamente, VA e VB. E, para tanto, eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Como eu já falei, HA vai matar uma condição de equilíbrio. Nós fizemos o somatório das forças horizontais igual a zero. Vamos notar que HA é igual a zero. Agora, fazendo somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, nós teremos o VA não vai gerar momento, porque ele é aplicado em cima do ponto. O 32 vai gerar um momento no sentido horário. Eu vou definir aqui o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo para os momentos. Lembrando que a ideia, pessoal, de ação externa, o que a gente precisa assegurar é que as forças que tendem a deslocar para um sentido sejam igualadas pelas forças que tendem a deslocar a estrutura no sentido contrário. E para o momento é a mesma coisa. Os momentos que tenderão a tombar a peça no sentido anti-horário deverão ser equilibrados pelos momentos que tenderão a tombar no sentido contrário. Nesse caso, eu vou convencionar o anti-horário como positivo, mas isso fica ao critério de quem está analisando. Então aqui teremos um momento de menos 32 vezes 2. Em seguida, VB também vai gerar momento, nesse caso no sentido anti-horário, portanto positivo, então vai ficar mais VB vezes 4, menos 12 vezes 6. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, logo VB vai ser igual a 34 kN. Agora eu posso aplicar nossa terceira e última equação de equilíbrio, condição de equilíbrio, que é a soma das forças verticais precisam ser iguais a zero, e com isso eu consigo identificar qual é o valor de VA. Eu vou convencionar que todo vetor que tiver para cima vai ser considerado positivo. Dessa maneira nós temos VA menos 32 mais VB menos 12 tem que ser igual a zero. Portanto, VA será igual a 10 kN. Eis aqui então os valores das nossas reações de apoio. Conhecidas as reações de apoio, eu posso finalmente aplicar o método das seções. E nós precisamos lembrar que as funções terão descontinuidade sempre que houver uma descontinuidade no carregamento. Ou seja, nós precisaremos fazer uma seção em trechos entre descontinuidades de carregamentos. Desse modo, nós temos aqui que realizar uma seção entre os pontos A e B, que é quando nós temos o início que é na carga concentrada VA, né, que causará uma descontinuidade nos esforços.
E aí nós teríamos uma outra seção no final do carregamento distribuído, entre esse intervalo, seria o final do carregamento distribuído, caracterizaria uma nova descontinuidade. E nesse caso, esse ponto de final de carregamento distribuído, ele coincide com a força concentrada. Então nós teremos que definir uma seção entre os pontos A e B. Essa seção eu vou chamar de S1. E entre o ponto B e C, nós temos aqui no ponto B uma descontinuidade provocada tanto pela finalização do carregamento distribuído como pela aplicação da reação de apoio. Não há carga entre B e C, e no ponto C há uma outra força concentrada de 12 kN, ou seja, entre os pontos B e C teremos uma segunda seção. Logo, o nosso X, que a definição da posição X fica a critério de quem está resolvendo, eu vou definir que o nosso X tem origem nesse ponto, ou seja, o ponto B ele seria um ponto de x igual a 4 metros, o ponto C seria um ponto de x igual a 6 metros. Então estou tomando como referência essa extremidade esquerda, então esse é meu x igual a 0, e as minhas coordenadas x irão variar da esquerda para a direita. Esse sistema de referência ele pode mudar. Inclusive, na hora de definir a seção S2, nós podemos definir que o x ele varia da direita para a esquerda. Isso fica a critério. Você só tem que se manter fiel a essa convenção inicial. Então, o próximo passo, determinadas as reações de apoio, eu vou realizar a seção S1. A seção S1, que vai descrever o comportamento dos esforços entre os trechos A e B. Ou seja, eu vou estar trabalhando aqui com o meu x variando entre 0 e 4 metros, que é a posição do ponto B. Quando a gente corta, podemos escolher qual parte da estrutura a gente quer analisar. Eu vou ficar com o lado esquerdo porque eu quero mesmo, não tem nenhum motivo especial. Então aqui na extremidade esquerda nós temos a reação VA, que foi 10 kN, a carga distribuída, tem um carregamento distribuído aqui. Esse carregamento vai estar distribuído a uma distância x em relação à extremidade esquerda. Então, se ela se distribui a um comprimento x, ela vai estar posicionada aqui, a resultante dessa carga distribuída, vai estar posicionada a uma distância x sobre 2. E a intensidade, isto é, a resultante, ela tem um valor igual a 8x. São 8 kN por metro em uma distância x, 8x. Aqui na seção, a gente coloca o par de esforços necessários para equilibrar essas ações externas. Então, eu vou colocar aqui uma força cortante, V de x, e um momento fletor, M de x. Lembrando que nós posicionamos o sentido dos esforços internos sempre positivos. Ou seja, o momento fletor será aquele que comprime as fibras superiores da peça e traciona as inferiores, e a força cortante é aquele que provoca uma distorção por cisalhamento no sentido horário. Desse modo, foi identificar todas as minhas forças que atuam na seção S1. Agora basta que apliquemos as condições de equilíbrio para encontrar as equações que descrevem os esforços internos nesse trecho entre 0 e 4 metros. Vou começar fazendo o somatório dos momentos na seção, tem que ser igual a 0. Sempre, pessoal, lembre-se, sempre o somatório do momento é na seção. Afinal, nós precisamos de uma equação que não seja função de Vx. Se eu fizer o somatório dos momentos em A, por exemplo, nós teremos o Vx vai gerar momento e por essa razão ele vai estar entrando na equação do momento. Ficará. Eu vou adotar a mesma convenção, tá bom? Anti-horário positivo. Lembrando que a convenção de ação externa é diferente da convenção interna. Momento fletor, força cortante, que são esforços internos, estes precisam de uma convenção que esteja associada às deformações provocadas por ele, ou seja, que indique o sentido da tensão. Já a ação externa não, é para a operação vetorial. Eu preciso fazer soma de vetores, então preciso definir qual o sinal positivo e qual o negativo para saber quando esses vetores se somam ou subtraem. Então, nesse caso, eu vou ter momento
que será uma função de x, no sentido anti-horário, portanto, positivo. O 8x também gera momento, também no sentido anti-horário, então vai ser mais 8x vezes x sobre 2, que é a distância em relação à seção. Menos, por ser no sentido horário, 10 que multiplica x. Tudo isso tem que ser igual a zero para que o equilíbrio seja assegurado. Logo, o momento ele vai ser igual a menos 4x ao quadrado mais 10x. Essa é a equação do nosso momento fletor. E nós sabemos já, pessoal, que existe uma relação diferencial entre momento fletor e força cortante. A força cortante ela é igual à derivada do momento fletor. Então, para encontrar a equação da força cortante, eu posso simplesmente fazer o somatório de forças verticais igual a zero, ou derivar essa equação do momento fletor. Então, V de x é igual à derivada do momento fletor. Derivando essa expressão, nós ficamos com menos 8x mais 10. Notem que é o mesmo que nós obteríamos se fizesse somatório das forças verticais igual a zero. Dessa maneira, nós obtivemos as equações de força cortante e momento fletor para o trecho entre 0 e 4 metros. Agora, precisamos aplicar o mesmo processo na seção S2, isto é, seciona o corpo, escolhe qual parte será analisada, se será a parte entre a extremidade esquerda e a seção, ou entre a seção e a extremidade direita. Definimos um sistema de referência, um sistema X, que eu vou definir o mesmo que foi escolhido para a seção S1, e aplica-se as condições de equilíbrio. Esse é o processo, sempre assim. Agora para a seção S2. Como eu vou definir o mesmo x, ou seja, o x igual a zero na extremidade esquerda, essa função vai descrever um valor de x variando entre 4 metros e 6 metros. Lembrando, pessoal, que esse x pode ser definido por vocês. Vou falar mais uma vez. Bom, realizada a seção, a gente identifica que parte da estrutura nós queremos analisar. Eu vou trabalhar com as duas, só para mostrar que nós chegaremos exatamente à mesma equação. Então, nós temos uma carga distribuída aqui nesse trecho de 0 a 4 metros, com valor igual a 8 kN por metro. Portanto, a resultante é 8 vezes 4, que é igual a 32. Além disso, na seção eu tenho que colocar o par de esforços que vão equilibrar. Então, eu tenho que colocar a força cortante aqui para baixo. E o momento no sentido anti-horário. E se fôssemos analisar outra seção, nós teríamos que colocar, para ter o par de esforços positivos, no sentido contrário. Então, o V de x teria que estar para cima. E o momento teria que estar no sentido horário. No segundo trecho, nós temos ainda uma força de 12 kN aplicada na extremidade. Bom, se a barra tem um comprimento total de 6 metros e da extremidade esquerda até a seção nós temos uma distância x, da seção até a extremidade direita nós temos uma distância de 6 menos x. Então, da esquerda para a direita são 6 metros. Se da esquerda até a seção tem x metros, da seção até a extremidade direita tem 6 menos x metros. Então, isso é uma maneira da gente trabalhar com a mesmo sistema de referência da seção anterior, isto é, com o nosso x iniciando no ponto A. Agora, finalmente, eu posso aplicar as condições de equilíbrio. Somatório dos momentos na seção é igual a zero, trabalhando com a primeira parte da seção. Nós temos o próprio mx, convencionado como positivo no sentido anti-horário, para fazer a soma vetorial. O próprio mx, menos 34. Aí, se aqui tem x, pessoal, se do ponto A até a seção tem x, essa distância aqui, é x menos 4. Vai ficar menos 34 vezes x menos 4. Da extremidade esquerda até a resultante dessa carga distribuída, nós temos uma distância de 2 metros. Então, daqui para cá tem 2 metros também. Essa força é posicionada no centroide. Logo, pessoal, essa distância da seção até a força será x menos 2 metros. Então, o total é x. Daqui para cá tem 2 metros.
Então x menos 2 metros. Portanto, o momento gerado pela força de 32 kN vai ser mais, porque é no sentido anti-horário, o momento provocado, 32 vezes x menos 2 metros. Para finalizar, nós temos a força de 10 gerando momento. Momento no sentido horário, portanto negativo, de menos 10 vezes x. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Logo, mx vai ser igual a 12x menos 72. Nossa expressão do momento fletor é essa. E para obter a expressão da força cortante, obviamente eu vou só derivar igual a 0. Portanto, derivando essa função do momento, nós temos um v de x igual a 12 kN. Notem, pessoal, que se usássemos essa outra parte, chegaríamos exatamente à mesma equação. Reparem, fazendo o somatório dos momentos na seção aqui, igual a 0, nós temos menos mx, adotando o anti-horário como positivo, menos 12 vezes 6 menos x. Tudo isso igual a 0. Ou seja, mx seria igual a menos 6 vezes 12 dá menos 72 mais 12x. Ou seja, exatamente a mesma equação que foi obtida aqui para considerando a primeira parte. Claramente bem mais simples, né? Porque nós temos apenas a força de 12 kN gerando momento, ao passo que na outra extremidade nós temos a força de 10, a de 32 e a de 34. O que onerou um pouquinho mais o processo de cálculo e, é claro, isso maximiza a chance de erro na função. De posse dessas funções, a gente vai começar a substituir os valores de x. X igual a 0, extremidade esquerda. X igual a 4 metros. E aqui é importante a gente lembrar que é um ponto de aplicação de força, portanto, haverá força concentrada, portanto, haverá uma descontinuidade no diagrama de força cortante. Ou seja, nesse mesmo ponto, a força cortante assumirá dois valores. É o limite do intervalo. Então, se notarmos aqui, o intervalo é fechado, né? Ou seja, 4 metros ele faz parte tanto do primeiro como do segundo intervalo. Então, nesse caso, em 4 metros, momento fletor e força cortante serão avaliadas com as duas equações. E 6 metros. Para x igual a 0. X igual a 0, nós teremos o momento fletor igual a menos 4 vezes 0 ao quadrado, mais 10 vezes 0, ou seja, o momento fletor é igual a 0. E a força cortante vai ser igual a menos 8 vezes 0, mais 10. Ou seja, 10 positivo. Para x igual a 4 metros, nós vamos usar as duas equações. Então, nós temos o momento, usando a primeira equação, né? Nós temos menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 10 vezes 4. Então, menos 4 vezes 16, mais 10 vezes 4, dá igual a menos 24. Se usarmos a segunda equação, 12 vezes 4, menos 72. 12 vezes 4 menos 72 também dá menos 24. E tem que ser igual, né, pessoal? Nós só haverá salto, isto é, descontinuidade no diagrama de momento fletor, quando houver momento concentrado, que não é o caso. Para a força cortante, nós teremos, aplicando na primeira equação, menos 8 vezes 4, mais 10. Menos 8 vezes 4 mais 10 dá igual a menos 22. Momento fletor, menos 24. Força cortante, menos 22. Se olharmos a primeira equação, isto é, se olharmos da seção para a esquerda, e olhando da seção para a direita, isto é, no segundo intervalo. Lembrando que isso aqui é um limite, né, pessoal? Não é no ponto especificamente, é um limite entre os pontos. Aqui está num limite que se aproxima da esquerda e agora um limite que se aproxima da direita. Olhando a segunda equação, é 12. Então aqui é 12 positivo. Agora, com x igual a 6 metros,
Eu vou usar só a segunda equação, então o momento vai ficar 12 vezes 6 menos 72, que vai dar igual a 0. E a força cortante, 12. Finalmente, de posse desses dados, desses valores, a gente pode traçar os diagramas de esforços internos. Vamos traçar o diagrama de força cortante e de momento fletor. É só substituir os valores. X igual a 0, a nossa força cortante é igual a 10. Então, 10. Em x igual a 4, ela é menos 22 para a barra da esquerda. Então, aqui é menos 22. Ou seja, ela vem de 10 e desce até menos 22. E também em 4 metros, só que agora para a barra da direita, ela vem para 12 kN. 12. E em x igual a 6, ela tem também 12 kN. Obviamente fora de escala, né? E agora eu ligo os pontos por uma reta. Então, nesse primeiro trecho, a gente tem uma variação linear, ou seja, em conformidade com a equação que descreve a força cortante nesse primeiro intervalo. E no segundo trecho, a gente tem um valor de força cortante constante, de valor igual a 12 kN. Agora, o diagrama de momento fletor. Em x igual a 0, o momento fletor é 0. Em x igual a 4 é menos 24, independentemente se eu olhar para a barra da esquerda ou da direita. Menos 24. E na extremidade direita é 0. Da extremidade A até o ponto B, essa variação é parabólica. Detalhe, só lembrando que momento negativo a gente representa para cima. A ideia dessa convenção é tentar fazer com que o diagrama de momento fletor nos dê um indicativo de como será a deformada da estrutura. Então, se nesse primeiro trecho a carga age para baixo, vamos imaginar uma viga bem apoiada. Numa viga bem apoiada, a carga distribuída para baixo gera uma curvatura assim, uma curvatura positiva. Então, o momento fletor, que em uma viga bem apoiada só tem o momento fletor positivo, a gente reproduz do mesmo modo. Se eu colocasse positivo para cima, essa equação ficaria... O gráfico dessa equação ficaria assim. Mas para poder simular a deformada da estrutura, a gente convenciona que o momento positivo ele é representado para baixo, negativo para cima. Então aqui é menos 24 para cima. Para saber o valor do momento máximo, a gente tem que pegar a nossa equação. A nossa equação, quando é que nós temos um ponto de máximo ou de mínimo? Quando a gente deriva a função e iguala a zero. Derivar a função do momento significa obter a função da força cortante. Eu já antecipei, a gente já comentou isso anteriormente, que a derivada do momento fletor é igual à força cortante. Isto é, o momento fletor será máximo quando a força cortante for igual a zero. Então a gente vai pegar a função da força cortante, nesse primeiro trecho, igualar a zero. Lembrando, o ponto de máximo ou de mínimo é quando a derivada é igual a zero e a derivada do momento fletor é igual à força cortante. Então a gente pega a equação da força cortante, igual a zero, e acha a posição x em que esse momento fletor vai ser máximo. Em seguida a gente pega essa posição de x e joga na primeira equação. Então, igualando isso aqui a zero, fazendo a força cortante igual a zero, nós teremos menos 8x mais 10 igual a zero, ou seja, x vai ser igual a 10 dividido por 8 é igual a 1,25. Então, o momento fletor será máximo quando x for igual a 1,25 metros. Jogando esse 1,25 na equação do momento fletor, ou seja, o momento máximo, vai ser igual a menos 4 vezes 1,25 ao quadrado, mais 10 vezes 1,25. Então, o momento fletor máximo é igual a 6, máximo positivo é igual a 6,25 kN. Entendido? Então, o momento máximo, o ponto de máximo de qualquer função é quando a derivada é igual a zero. A derivada do momento fletor é igual à força cortante. Então, a gente pega a expressão da força cortante igual a zero, obtém a posição de x. Conhecendo x, a gente substitui na equação do momento fletor
e obtém o momento fletor máximo. Então, voltando para o nosso diagrama, a gente sabe que o momento fletor ele é máximo aqui, ó, onde a força cortante é igual a zero, que no nosso caso é 1,25 metros, nós conseguimos identificar daqui para cá 1,25 metros. E ele tem um valor igual a 6,25. Positivo, ou seja, para baixo do diagrama. E aí eu vou ligar pela curvatura. A gente pode fazer o estudo do sinal. Se a gente for olhar para a equação que descreve o momento fletor, é possível ver que aqui, ó, o sinal do termo que acompanha o x² é negativo. Negativo indica a concavidade da função para baixo. Contudo, a gente está fazendo a representação espelhada. Isto é, o que é negativo fica para cima. Então, a função deve ser representada dessa maneira. Fazer o estudo do sinal é chato, pessoal. Então, como a ideia aqui é representar deformado da peça, a gente consegue identificar se a concavidade está para cima ou para baixo a partir do carregamento. Como nesse trecho da viga a carga está para baixo, a curvatura dela tende a ser assim, ó. Ou seja, ela tende a curvar para baixo. Então, a curva do diagrama de momento fletor também será com concavidade para cima, no caso, né? Então, vou ligar esses pontos aqui para uma parábola. E nesse caso, do menos 24 até o zero, eu tenho uma equação de primeiro grau, né? É só a gente estudar aqui, ó. Aqui é uma reta na força cortante, primeiro grau, momento fletor, segundo grau. Força cortante constante, momento fletor, que é integral, é igual a uma reta. Então, a gente tem uma regra de menos 24 até zero. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor. Bom, pessoal, então é isso. No próximo vídeo eu vou obter os diagramas de esforços internos dessa mesma estrutura, só que agora aplicando o método Gram. Beleza? Até a próxima.